Pessoal, boa tarde a todos, então. Vamos começar aqui a aula da disciplina de treinamento físico. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2021. Eu acho que hoje é uma das últimas aulas da unidade 1, né? Do primeiro ciclo ali de conteúdos envolvendo conceitos gerais de treinamento, tá? Que tem sido muito rico, eu já comentei para vocês, assim, tem sido muito legal essa produção. O pessoal perguntou agora, até e na aula da manhã também, assim, o que nós devemos fazer mais também. Então, quem chegou um pouquinho depois e tal, a gente reforça, tá? Lembrem que todas as tarefas que eu dou, sempre, na verdade, são uns empurrões iniciais, assim, são apenas uns disparos iniciais para motivar vocês mesmo a que produzam coisas, assim. Então, se sintam bem à vontade para comentar mais. Assim, eu vi que já teve gente que foi comentando outros grupos, então tentem fazer isso ao longo do tempo, tá lá revisando as coisas do seu Face, passa lá na nossa página e vejam o que está sendo publicado, o que tem de textos interessantes, né? O Quevedo botou lá um artigo, sempre tem algum aprofundamento que é muito interessante, tá? A ideia é essa, é vocês irem adicionando coisas aí, e a gente interagir dessa forma, né? Então, a aula em si é só um início, tá? Levem também nesse sentido. E fiquem bem à vontade para fazer estratégias, tá? Claro que não façam estratégias que vão atrapalhar o andamento da disciplina, tipo, decidi não apresentar, isso aí não dá, tá? O que está lá nas datas você tem que fazer. Mas, por exemplo, de manhã, já tinha um cara escutando enquanto eu falava com outro colega que vai apresentar quinta, e aí o colega lá se dispôs a ajudar, e os trabalhos são em dupla, e aí eles ficaram meio assim, senhor, mas pode? Eu, não, isso aí não tem problema, gente, interagir não tem galho. E assim, tem o Quevedo aqui na disciplina, que eu sei que tem um conhecimento enorme, ele já tem mostrado isso, eu espero isso, que interajam, e se vocês se sintam à vontade para perguntar para ele também, na medida do possível, né? Também da disponibilidade de tempo do Quevedo, mas a mesma coisa para os outros, tem o Felipe aqui que eu estou vendo, outros colegas que trabalham com grupos de pesquisa, tem a Tati, né, que é a nossa monitora já declarada, tem a Bruna lá, que é experiente lá nos esportes radicais dela, brincando. Então, cada um com seus conhecimentos, assim, que tem, fiquem bem à vontade para construir coisas, desde que seja no sentido de se ajudar, tá? É só isso, a coisa é muito simples, tá? E contem comigo e com o Henrique Leal, né? O professor Henrique, ele já se apresentou, foi aqui à tarde, né? Então vocês já conhecem ele um pouquinho mais. O pessoal da manhã que não tem muito contato com ele. Mas lembrem que é uma referência também para dividir coisas, tirar dúvidas, achar coisas diferentes para fazer. É por aí. Então, pessoal, vamos lá. Hoje organizei, vocês viram que eu enviei no WhatsApp, tá? A estrutura da aula. E eu queria começar com aquele tema, um tema interessante. Eu vou tentar fazer isso na medida do possível em todas as aulas. Alguma coisa em cima da minha experiência, ou de alguma coisa que a gente está estudando que foge assim o super normal sobre, então, e que eu acho interessante da minha história mesmo, das minhas expedições, projetos de pesquisa, trabalhos. Vou tentar falar para vocês coisas que vão chamar atenção para vocês e vão abrir também talvez algum horizonte novo aí sobre o treinamento, tá? E hoje eu vou comentar para vocês sobre um artigo que saiu essa semana. Eu não consegui abrir bem as janelas aqui para mostrar os temas, tá? Mas, então eu vou abrir aqui junto com vocês algumas coisas. Nós vamos fazer ao vivo, que geralmente não dá certo, é um perigo, mas vamos lá. Não fechei, agora não adianta. Então, está compartilhando a tela. Vamos botar aqui. Saiu um artigo publicado que é referente ao doutorado do Alberito de Carvalho. Terminou o doutorado, o Alberito, né, comigo aqui na URGS, já faz algum tempinho, né? Faz uns 4 anos até, o tempo voa, né? Ele é professor na UniOeste e, bom, saiu um dos trabalhos dele do doutorado, que é esse aqui. Eu vou pegar o endereço ali do DOI e vou passar para vocês, deixar aqui no chat para que vocês abram, deem uma olhada. Chat. Passaste também no WhatsApp esse DOI, também esse mesmo aí, tá? Só te lembrando.
Ah, sim, tá o link está no chat lá que eu botei na sistemática da aula, né? Então tá, tem a ver com esse artigo, eu peço que vocês cliquem nele ali, entrem ali. E bom, do que se trata, né, o artigo? O artigo se trata de um fenômeno que é relativamente pouco estudado, que é o sincronismo cardiolocomotor, tá? E também sobre o arrastamento, que é uma característica que se estuda através de uma matemática bem pesada, sobre a relação entre esses sistemas. Então, além de verificar quando há sincronismo entre os dois sistemas, nós podemos avaliar também quando um sistema arrasta craseado a frequência do outro. Tá? Quando há um arrastamento de uma frequência de um sistema sobre o outro. Então, é como se ele fosse arrastado para aquela frequência de sistemas. Uma coisa interessante de ver é que a gente acha sempre que esse sincronismo entre fenômenos biológicos, eles possam acontecer do jeito mais simples que a gente espera, que é aquele acontecimento do fenômeno que acontece ao mesmo tempo exatamente, né? Então tu tens lá uma frequência de passada junto com uma frequência cardíaca, digamos. E bom, e tem situações em que elas se aproximam, né? A frequência de passo lá dá em torno de 150 passos por minuto e a frequência cardíaca envolve lá uns 150 batimentos por minuto. Isso quase sempre é uma situação de sincronismo, né? Mas existem sincronismos muito mais comuns que não são exatamente esses que acontecem concomitantemente. E aí não é tão intuitivo. Existe uma matemática não linear que explica um pouco essa relação desses fenômenos que vão acontecendo. E o que se indica é que tem situações em que não é exatamente na mesma frequência, mas que há uma ressonância entre os dois sistemas. Os dois sistemas estão em ressonância, né? E isso é interessante, porque isso significa que um sistema está influenciando o outro, o funcionamento do outro. Tá? Quando a gente começou esse assunto com o Alberito, os meus estudos clássicos de locomoção, que eu mostrava até na minha disciplina do mestrado, envolviam mais o sincronismo respiratório locomotor. Né? No reino animal foi bastante estudado isso, e inclusive foi bem testado, foi observado esse fenômeno acontecendo de forma muito forte em quadrúpedes. Os quadrúpedes usam lá o movimento do tronco lá durante o apoio, e eles fazem uma certa flexão desse tronco ali e comprimindo muito as estruturas respiratórias, e a respiração ela é auxiliada pelo sistema locomotor, né? E também há uma parte onde o contrário acontece, onde o sistema respiratório também facilita a função motora, dependendo do animal e dependendo das condições específicas de locomoção. Mas há uma relação entre eles. Em bípedes isso é menos comum, tá? Por causa da estratégia mesmo postural que a gente tem, que já é óbvio que vai mostrar alguma dificuldade disso, é mais comum em quadrúpedes. Mas, bom, com o Alberito a gente acabou vendo que havia, sim, também poucos estudos, mas com alguma luz, com alguma presença já observada sobre esse sincronismo cardiolocomotor, né? Que nada mais é do que uma avaliação matemática bem pesada, usando wavelets, tá? Que é uma série de funções lá que descrevem fenômenos periódicos, onde era possível avaliar o sinal elétrico cardíaco, né, o nosso eletrocardiograma, né, versus o sinal elétrico muscular, a eletromiografia, né, tradicionalmente usada. O Alberito estudou muito isso, verificou uma maneira até de realizar o eletrocardiograma com sistemas de eletromiografia, que nos facilitaram muito a aplicação desse experimento, até com os eletros nossos muito simples, né? Os que a gente usa aqui, o brasileiro, que agora me falta, da Miotec. Tá? Os Miotu da vida, a gente conseguiu adaptar, fazer as derivações certinhas e conseguimos ter esse sinal também cardíaco. E, bom, tendo isso, a gente avaliou essa presença, só que a gente fez uma coisa um pouco diferente dos estudos anteriores. A gente foi estudar a emergência desse fenômeno em situações de passada livre, em frequências de passada livre, alterando as velocidades, né? Então, sempre autoselecionadas situações, só que em velocidades diferentes, né? E a gente percebeu que, sim, acontece esse sincronismo, especialmente nas frequências de passada. Tá? Então, existe esse fenômeno em corredores, esse é um primeiro sinal interessante. Mas, por outro lado, a gente avaliou também que, quando acontecia esse sincronismo, se havia também um arrastamento ou uma mudança nas bandas de frequência de ativação muscular.
tá? Essas mudanças de frequência de ativação muscular, elas indicam indiretamente, por exemplo, tipos de unidades motoras que eu estou recrutando, ou tipos de fibras, né, musculares mais especialmente. Né? Então, a gente testou isso, mas isso não se alterou. Tá? O que apareceu, sim, foi a emergência desse sistema, que já está no título ali dito. Tá? E a gente avaliou lá numa figura que mostra isso, que ela apareceu mais forte na condição exatamente da frequência de passo, tá? Que dá em torno lá de 2.7, 2.8 Hz. Tá? E eu não lembro agora quanto é que dá isso em minutos, que é o que a gente mais usa, mas eu acho que é em torno de uns 160, eu acho, uma coisa assim. Mas é por aqui, tá? Aqui na figura é onde está mais em amarelo. Estão vendo a figura, não? A figura é bem complicada, mas essa zona amarela mostra uma coerência maior do sistema, e aí tem toda uma avaliação quantitativa que confirma isso. Tá? Mas uma matemática bem difícil e tal, mas a observação é essa. O que acontece, pessoal? Só para trazer para vocês, esse problema, junto dessa questão do sincronismo cardiolocomotor, eu queria trazer só que na natureza se estuda bastante isso. Né? Tem o pessoal da física e alguns biólogos, físicos que se interessam por fenômenos biológicos e biólogos que gostam muito da matemática, dos modelos físicos, têm feito analisado esse fenômeno também num espectro um pouco maior, que é o que se chama de sincronismo comportamental. Tá? Tem outros nomes, mas esse é um dos nomes que se dão, que mostram várias coisas. Tem, por exemplo, o tal do efeito de manada, que a gente costuma dizer para questões sociais nossas. Né? A gente diz que e hoje até a gente tem visto, né, o tiozão do WhatsApp dizendo que a ivermectina funciona e aí tem um efeito manada. Os caras se começam a acreditar e vá tomar, porque tem um medo também, tem um monte de coisa, e isso acontece. Isso é um comportamento social bem importante, extremamente importante do ponto de vista evolutivo nosso. E isso acontece também do ponto de vista do movimento, dos padrões mais simples, né, de movimento. Por exemplo, da locomoção. Né? A gente sabe que tem os animais, é aqui que eu queria mostrar para vocês. Tem animais, inclusive, que têm funções bem estranhas. Deixa eu mostrar aqui o exemplo do vagalume, né? Onde tem situações em que aparecem esse sincronismo na natureza, né? Essas relações. Bom, tem esse fenômeno, tem os fenômenos dos cardumes, deixa eu ver, eu acho que eu só achei do cardume, faltou dos pássaros, que é lindo, que tem aquelas nuvens de pássaros que se movimentam em sincronismo, né? Tem toda uma matemática. Ah, mas não está aqui. Esse aqui não abriu, que pena. Deixa eu ver se não estava... Ah, que pena. Bom, mas vamos para o caso tem os cardumes, né, que a gente sabe que se movimentam e tem todo um comportamento importante, e tem pássaros também que fazem isso, né? Eu ia mostrar algum detalhe, mas a gente se utilizou um pouco da matemática disso também para estudar esses fenômenos. E é o nosso objetivo até do grupo estudar também esse fenômeno nas corridas de distância, resumindo um pouco. Quem treina a corrida, quem faz, sabe que há situações em que aparecem esse fenômeno, tá? Esse sincronismo interpessoal, né? Interindivíduo. Né? Então, tem situações aqui, eu estou mostrando para vocês, era para ser as finais dos 10.000 e 5.000 do Mo Farah, tá? da Olimpíada lá de Londres. No início do vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo botar ele um pouquinho mais lento aqui. No início do vídeo, a gente observa situações que eles não estão no final da prova, eles estão ainda em fase de intermediária e final aqui, mas não é a final. Tá? Então, nessas situações, muitas vezes aparece um pouco essa condição do sincronismo, que significa quase que um balé. A gente pode observar qualitativamente, de novo eu falei, não é só assim, mas também é possível observar, que aparece o pelotão, mesmo com pessoas com frequências de passada normalmente diferentes, quando elas correm em pelotão, algumas se ajustam, existe um processo de arrastamento ali, qualitativamente visto. O que a gente quer ver é matematicamente se isso acontece mesmo ou não. Tá? Aqui tem a situação clara que eles estão, só que daqui a pouco eles vão chegar no final da prova, e aí tem a arrancada, e quem treina isso sabe que essas disparadas, essas fugas do pelotão, envolvem não só algo biológico, mas é também mental, que é a saída do ritmo de cruzeiro, que a gente chama de prova, né? E tudo isso tem repercussão também sobre a questão psicofísica do atleta.
Isso tem a ver com as teorias mais modernas de exaustão, de fadiga, né? Que envolvem essa questão. O Mo Farah faz isso, e todos os grandes corredores, quase todos fazem a mesma coisa, que é durante boa parte da prova é correr com os grupos, assim, até onde podem, né? E depois, no final, o Mo Farah vai fazer isso exatamente, ele dá a disparada e todos ali já sabem até que ele vai ganhar. Tem nesse caso ali, porque ele era o favorito e tal. Aqui ele já está arrancando, aí o sincronismo foge. Os caras que estão em segundo e terceiro ainda tem um pouco, aí já quebrou também porque o cara arrancou, ele deu outra disparada, mas ela aparece em algumas condições. Quando está no final da prova, não tanto, obviamente, porque no final da prova tu tens uma intenção que é muito menos, digamos assim, vegetativa, é muito mais voluntária, né, de vencer a prova, fazer o sprint, né? Mas vocês podem ver que atrás aqui tem, ó, os caras que já não têm essa tensão tão forte, aparece esse balé, e é lindo de ver quando tu vê pelotões, às vezes estão 5, 10 caras correndo, e é um balé bonito, tu vê pela cabeça que estão todos alinhados, às vezes com estaturas até diferentes, né? Então esse fenômeno acontece. Aqui já é o final, essa aqui é 27 minutos, é os 10 mil, o final dos 10 mil, né? Aí o Mo Farah vai dar a arrancada dele, tem vários que tentam dar as arrancadas, e o Mo Farah vai ganhar, né? Aqui é a prova dos 5 mil, vou passar um pouco para frente para a prova dos 5 mil. De novo, numa fase anterior, o balé acontece, tem situações que a gente vê claramente o sincronismo, né? Depois, o sincronismo ele se perde. Aqui o Mo Farah já está fazendo um ritmo diferente, o cara que está junto dele está acelerando ele bastante, esse cara vai acabar em segundo ou terceiro, não lembro. Mas, de qualquer jeito, o sincronismo aparece. Aqui a gente vê pela cabeça até, né? A oscilação das cabeças, assim, dá o balé, né? Aqui mais para frente já é a final. A gente vai ver a parte final, onde alguns atrás ainda vão fazer um pouco do sincronismo, mas ele é quebrado bastante. A gente quer começar a estudar isso, né? Esse fenômeno, primeiro ver se ele existe mesmo, se não é apenas uma aleatoriedade, mas sair da opinião e medir isso mesmo com as ferramentas que a gente aprendeu até com o projeto do Alberito, né? Analisando o fator de coerência, verificando a matemática mais profunda dessas relações, né? Mas, além disso, a gente quer ver também que a mesma coisa, a gente quer ver também aspectos ligados, por exemplo, à carga mental e sobre o sincronismo cardiolocomotor, a gente quer ver também, não tanto aqui nesse fenômeno, mas no cardiolocomotor, a gente quer ver também as respostas hemodinâmicas e de economia. A gente até avaliou isso, tá? Com PhysioFlow, a gente já avaliou algumas respostas gerais hemodinâmicas, economia e desempenho, para verificar se o sincronismo cardiolocomotor afeta. A nossa ideia é que também haja alguma vantagem, se realmente existir, nesse sincronismo interpessoal também, locomotor seria, né? Que já é presente em grandes mamíferos, já foi muito bem estudado em pássaros, em cardumes. A gente teve uma coincidência de ter um físico famoso que trabalhou até com o prêmio Nobel na Itália, que trabalhou com essa matemática e nos ajudou a estudar um pouco essa matemática aí do flock of birds, né? Que são aquelas nuvens de pássaros voando que dão aquele balé lindo assim no céu, né? E que a gente está tentando usar no movimento humano, uma coisa bem inovadora assim, né? No nosso campo, mas também tem a chance de não acontecer. Mas é um campo aberto, que eu queria dizer para vocês que esses sincronismos são fenômenos que a gente não entende, a gente entende muito pouco, né? E que no campo, por exemplo, do treinamento de resistência podem dar ainda alguma resposta que é relativamente nova assim para a fisiologia do exercício e tal, mas tem a ver mais com sistemas, e a gente acredita até que poucos estudos tiveram também por causa dessa dificuldade de se estudar os sistemas integrados, né? A fisiologia gosta de estudar muito a rebimboca da parafuseta, né? Mas as coisas numa amplitude um pouco maior muitas vezes são até deixadas de lado, e a gente quer tentar atacar por aí também. Queria só colocar isso para vocês como um elemento que nos próximos anos podem dar ainda muita luz, né? Porque estão se descobrindo ainda coisas na biologia que são fantásticas, assim, sobre isso, sobre como se dão essas respostas também entre os integrantes do grupo e tal, né? Que é bem legal. Muito bem, pessoal. Fiz meu papo, que pena que não mostrei o Flock of Birds, mas vocês já devem ter visto, e os cardumes, mas é lindo.
Mostrei aqui o artigo, fecho, fecho, fecho. Feita essa primeira parte. Deixa eu ver aqui, gente. Eu estou compartilhando ainda, né? Vocês estão vendo aqui o plano. Preparei, só para vocês verem, preparamos com o Henrique, o professor Henrique Leal, as tarefas, tá? E agora eu vou explicar para vocês a tarefa 3 e 4. Eu vou fazer uma explicação novamente para dar um entendimento de como vão ser feitos os trabalhos em grupo daqui para frente, tá? Que a gente vai chamar de tarefa 3 e tarefa 4. Tá? Elas estão explicadas em detalhes nos arquivos de Word que vocês estão vendo, tá? Até as que a gente já fez, as enquetes, por exemplo, que era muito simples, era só responder lá, estão ali também para vocês entenderem aqui a ideia toda. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir o arquivo do Excel, tá? Vou botar aqui um pouquinho maior. Pessoal, sobre o assunto anterior, alguém quer fazer uma pergunta? Que eu taquei direto e eu falei um pouquinho demais na outra aula, eu vi também que eu me empolguei de manhã. Aí eu fui um pouquinho mais rápido, mas se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade. Tá. Vamos lá. Olha só, gente. Opa. Aí. O que acontece, pessoal? Aqui está o nosso controle das atividades, tá? Relembrando, turma B, eu tenho dia, data, conteúdo, que aqui ainda tinha esse jogo, né? Tinha algumas aulas que eu apenas ministrava a aula, digamos, mas depois, claro, a partir do dia 11 de fevereiro, depois de amanhã, vocês vão começar a apresentar os seminários. Então, aí eu comecei a organizar assim, ó, nós com o Henrique, nós estamos chamando de tarefa 3, é a apresentação dos seminários, que não tem a ver com a parte verde, tá? É a parte branca aqui, se a gente quiser, é essa parte aqui, tá? É a apresentação dos seminários. Apresentações de 10 a 20 minutos, no plano de ensino tem ali o que vai ser avaliado, mas resumindo, aspectos de qualidade de apresentação, que envolve qualidade de slides, a fala, a postura durante a apresentação, a organização do tempo, né? E, claro, o segundo item, que é mais importante ainda, que é o conteúdo em si, né? Que tenha um conteúdo que abrange a matéria que está envolvendo, que seja bem explicado, pedagógico, e que se note claramente que o aluno treinou para fazer aquela apresentação, e não simplesmente está lendo qualquer coisa. Tá? Isso vai ser o ponto forte que eu vou pedir para vocês, que vocês treinem e falem com as palavras de vocês na medida do possível. Tenham uma boa apresentação, mas que não leiam nada, para não ficar simplesmente tá? E muito menos ler slide, que é pior ainda, que é mais chato ainda. Isso vai perder mais ponto ainda, vai perder nos dois lados, em conteúdo e formato, tá? Então, isso é a apresentação. Então, aqui, dia 11 de fevereiro, a Letiele, o Rodrigo e o Lucas vão apresentar, tá? O seminário, 10 a 20 minutos nessas questões. Quevedo, tu levantou o braço aí, pergunta. Fica à vontade. Não, as apresentações, elas têm duração de 20 minutos, né? 10 a 20 minutos, tá? 10 a 20 minutos, tá. Não, para organizar com o grupo, porque a nossa colega Letiele, ela entrou agora, teve alguns problemas pessoais para resolver, ela entrou agora, e eu e o Lucas estamos ajudando ela, mas a gente já tinha mais ou menos organizado o trabalho, né? E, em princípio, a gente vai gravar, né, se não for nenhum problema. Eu prefiro apresentar ao vivo, mas aí eu apresento o gravado com o grupo também, não tem problema quanto a isso, só para... Se organizar, daí fica todo mundo... assim. Exato, exatamente. Tá. Mas é por isso. Tranquilo, cara. E tu vai estar ao vivo ali, alguém vai estar ao vivo também, né? Não, eu vou estar no dia da apresentação aqui. Tá. Se precisar, assim, complementar alguma coisa, responder perguntas, acredito que estaremos todos, né? O Lucas também, a Letiele também. Perfeito, tá, cara? Não tem problema. Inclusive, eu ia gravar essa apresentação, então daqui a pouco eu já nem gravo, porque senão é a apresentação da apresentação. Se bem que fica bom vocês apresentando também. Não, mas vai ficar o vídeo ali, né? Eu vou gravar por curiosidade, senão eu apago se não ficar bom. Mas porque assim, ó, as gravações das apresentações vão ser usadas aqui para a tarefa 4, que depois eu vou explicar. Tá? Então tem que ter uma gravação mesmo. Vocês já estão com a vantagem que a apresentação está pronta ali. A gente tem essa segurança, né? Mas tá.
Perfeito. E te respondendo claramente, quem não puder apresentar ali de modo síncrono ou quiser organizar uma apresentação anterior, não tem problema, tá? Tá tudo dentro da regra. Bom, gente, o que acontece? Isso é a tarefa 3, tá? Deixa eu recordar com vocês. A tarefa 1, que a gente nem mal, alguns não se deram conta, mas a tarefa 1 era responder as enquetes. Aquelas perguntas iniciais, foi bem festivo o negócio. Eu incentivei para que todos participassem e indiquei, só tinha que ir lá responder. Inclusive, quem não respondeu, está aberto ainda, tá? Eu botei uma data limite até 15 de fevereiro, para as pessoas irem ali nas enquetes, na página do Facebook ali da disciplina, e responderem, tá? E até produzir alguma alternativa, se bem que agora vai ganhar pouco voto, porque pouca gente está vendo, né? Mas pode ir lá, porque a gente vai olhar dia 15, nós vamos olhar lá quem participou, tá? Então, quem produziu alternativas, quem votou, quem fez comentário, tudo isso, tá? Essa era a tarefa 1. A tarefa 2 era a produção de conteúdo dos conceitos gerais. Foi aquilo que vocês fizeram em grupo e que apresentaram e publicaram, né? E vai estar sendo fortemente avaliado a publicação no Facebook, tá? Tem também lá a apresentação, que inclusive está no Facebook, está no YouTube, essa apresentação de vocês, mas o que está sendo avaliado é a produção do Facebook, tá? E ali tinha um modelo, tinha um arquivo do Word bem detalhado do que precisava ter. Tá? Isso eu já reorganizei no Moodle, está ali uma pasta só com modelos das tarefas. E essa que a gente fez ali era a tarefa 2. Aí eu criei uma tarefa 1, tem uma tarefa 2, e agora tem a 3 e a 4, que mais interessa a vocês, porque a maioria de vocês é o que vocês vão fazer agora. Tá? Só que requer um pouquinho de atenção. Então, lembrando, a tarefa 3 tem a ver com apresentação de seminários. Eu já comentei, né, quais são os conceitos, os critérios de avaliação, né? O que acontece? A tarefa 4, pessoal, aí que o pessoal se perdeu um pouco, então prestem bastante atenção, porque não é nada complicado, mas prestem atenção, é que assim, ó, vocês têm que seguir aqui na linha, tá? Então eu estou na linha 8, primeiro dia de apresentação. A Letiele, o Rodrigo e o Lucas vão apresentar o argumento lá, o seminário sobre princípios, especificamente individualidade biológica e reversibilidade, de 10 a 20 minutos. Apresentou, ok. O que acontece? Esse assunto aqui vai ser o tema da produção de conteúdo do Facebook desse grupo aqui. A tarefa 4 vai ser produzir conteúdo sobre essa aula. Eu decidi dar para outro grupo, para obrigar vocês a prepararem mais conteúdo sobre mais coisas, não só daquilo que vão apresentar, senão ficaria muito fácil. Tá? Então, eu decidi fazer assim. Então, o que acontece? A Rafaela e a Tatiana, né, a Tati, né, nesse caso aqui, elas vão ter até o dia 25 de fevereiro, eu botei aqui um comentário, tá? Até o dia 25 de fevereiro, para preparar um conteúdo do Facebook, como vocês fizeram lá dos conceitos, sobre esse assunto sempre. Claro, sobre o assunto de princípios. E, inclusive, nessa produção, vocês vão pegar o arquivo do PPT dos colegas, vocês vão pedir para a Letiele, para o Rodrigo, para o Lucas, para que envie o arquivo PPT, tá? E vão produzir. Isso está tudo explicado no modelo da tarefa 4. Tá? E, além disso, vai ter também um elemento a mais nessa tarefa 4, que é uma entrevista com o especialista, que nós vamos fazer uma coisinha diferente. Não, vocês já fizeram perguntas, assim, teve gente que fez por WhatsApp, etc. Agora, isso aqui vai ter que ter um pouquinho mais de organização. Vocês vão ter que fazer uma mini entrevista, uma entrevista muito curta, em torno de 5 minutos, tá? Onde vocês vão ter que usar um recurso de Zoom ou Google Meet, o que for mais fácil para o grupo, onde vocês vão gravar essa entrevista com o especialista. Tá? E aqui tem um contato do especialista. Entrem em contato com antecedência, obviamente, porque vocês têm que preparar as questões para ele, são 4 ou 5 questões sobre o assunto. Tá? Vocês vão ter que dar alguma orientação para ele, isso está escrito lá no Word, tá? Então não se preocupem em anotar aqui, está tudo escrito, onde vocês vão solicitar para ele que ele façam respostas curtas também, para que seja uma coisa mais rápida, dinâmica, tá? Só para dar uma orientação, para não ficar dando discurso, assim, coisa assim. Mas se sintam muito à vontade. Se o especialista quiser mostrar um artigo, compartilhar uma tela, né, mostrar um infográfico, o que quiser, fica à vontade, não tem problema também, tá? Vocês podem preparar até uma coisinha mais requintada, mas inicialmente o básico é
simplesmente fazer uma introduçãozinha, ó, bom dia, trabalho da disciplina de tal coisa, estamos aqui com o professor tal, bom dia, professor, obrigado pela presença, e ó, pergunta número 1, né, o que você acha, o que é tal coisa na sua experiência prática de treino, o que é o conceito tal, tá? Criar 4 ou 5 perguntas sobre o tema, tá? E ele responde, grava o vídeo, e esse vídeo vai ser lançado direto na produção de vocês do Facebook. Tá? Isso é o trabalho, a tarefa 4. Então, vai ter sempre um gap aqui, né? Sobre o assunto que foi apresentado dia 11, o grupo tem que publicar no Facebook até o dia 25. Depois, quem apresentou até o dia 18 tem até o dia 2 de março. A gente botou um pouquinho de espaço para vocês terem tempo de prepararem as coisas em cima também do seminário, para usarem o seminário também, né, como um conteúdo de base também, tá? Mas vocês ficam até à vontade para fazer, mas claro, é bom que tenha uma concordância até nos assuntos, né? Que mais, gente? E é essa a ideia, isso é a tarefa 3 e a 4. Tá? Eu botei uma cor diferente agora no almoço, que eu vi que de manhã o pessoal meio, claro, ficou tudo meio junto, assim, o pessoal teve dificuldade de entender o que era o 3 e o 4, aí eu tentei separar isso e acabei me ferrando, não consegui organizar os vídeos, mas tá. Mas pelo menos acho que essa parte ficou um pouquinho mais clara, né? Tarefa 3 é a parte branca aqui e a tarefa 4 é essa aqui, a produção de conteúdo do Facebook. Tá? Para todas essas, para cada tarefa, vocês vão ter uma nota. Eu e o Henrique vamos estar avaliando vocês sobre isso, tá? Outra coisa, tem alunos que não apareceram ainda na disciplina, a gente sabe que sempre tem um outro que desiste da disciplina até e não avisa, né? Isso acontece. Tem alunos que estão entrando agora, é possível que ainda entrem. Vamos fazer assim, ó, vamos usar o bom senso, tá, gente? Assim, ó, não passem de 3 pessoas nos grupos, tratem de não passar de 3, tá? Mas se sintam à vontade para se auto-organizarem também. Eu não estou conseguindo me reunir. Esse aluno, por exemplo, a Mariana e Bernardo, tá? Digamos que o Bernardo não apareceu. Até não tem problema. Assim, ó, tentem entrar em contato, mas só me avisem. Só, professor, o Bernardo não apareceu, não está no WhatsApp, não deu as caras até hoje. Eu entrei com por exemplo, entrou a Luísa, se não me engano, mas era de manhã, né? Mas tem alguns alunos que estão entrando, vocês podem se estruturar. Ou até um colega que queira participar de outro grupo, mais de um grupo. Não tem problema também, não é o fim, tá? De manhã aconteceu isso sem querer, tinha um lá perdido, ouvindo eu falando com o outro, ele disse, senhor, mas se quiser eu posso ajudar. E o aluno, a gente se dá bem, né? Seria legal. Eu, não tem problema, só tem que lembrar que tem que apresentar o outro grupo também. Tá? Então, se auto-organizem, só me avisem das mudanças que vocês fizerem em base do que está aqui, só para eu atualizar aqui. Tá? Fiquem à vontade, assim, só me avisem. Tá? Então, isso dá um pouquinho de liberdade para vocês aí, e usando o bom senso também, até a facilidade de contato. Daqui a pouco tem alguém que está entrando, aí não precisa, porque parece que tudo precisa da minha ordem. Não, fiquem mais à vontade, mas, de qualquer jeito, me avisem, tá? Para eu sempre avaliar. Outra coisa, o especialista não respondeu, ou vocês têm a intenção de fazer com outro, me avisem, como a Bruna fez lá comigo, né? Teve o pessoal lá também que indicou o Cru, indicou outro, só me falem, né? Me avisem, esse sim, me avisem antes para eu avaliar, eu tenho que dar um ok, pelo menos, tá? Agora, por exemplo, eu vi que o Rafael Grazioli, eu vou dar um exemplo bom, né? É um mestrando, se não me engano, do Cadore, não sei bem, mas acho que é dele, ele fez ali um comentário muito legal no grupo, né? Ele aceitou lá, pediu para entrar no grupo e tal, participou. Eu já avisei o pessoal ali, tinha o Ramiro, que é do grupo dele, disse, olha, se ele quiser participar como especialista, fica à vontade, porque é bom, porque ele se vê que ele já tem interesse, ele já foi cuidadoso e tal. Então, provavelmente, ele vai fazer um trabalho legal de especialista ali. Tá? Só me avisem. O critério é que seja mestrando, tá? Desmestrando para cima, ou que seja um treinador com alguma referência científica também, com alguma relação de alto nível e também com a ciência, alguma relação forte, tá? Bom, a primeira fala é isso, pessoal. O que vocês acham? Dúvidas? Tata, Ângela. Eu procurei o meu colega, o Lucas, e não achei ele nem no Moodle. Então, por exemplo, se eu quiser entrar em outro grupo, eu ia ter que apresentar 2 assuntos, né? O do outro grupo e o meu.
É isso? Aí o teu caso, tu tem que achar alguém que te ajude nesse grupo, alguém que está entrando na disciplina. A gente pode dar uma olhada, tá? Hoje já apareceram alguns... Hoje eu troquei mensagem com um tal de Lucas, só que eu não sei se é de manhã ou de tarde, mas provavelmente é de manhã. O problema é que de manhã tem muita gente, de tarde é quase a metade da turma, né? Mas se aparecer alguém novo, vê que ali no Whats tem, né? Teve gente que nos últimos dias disse, ó, estou entrando. Tenta ver um desses para que entre no teu grupo, né? Ou alguém que te ajude, porque eu tenho quase certeza que se perguntar aqui para meia dúzia de pessoal, mais da metade vai dizer que te ajuda, entendeu? Mas fica primeiro à vontade com quem tem mais proximidade e tal, e só me indica. Realmente, não tenta apresentar sozinha, tenta achar alguém. Se tu não achar, em questão de 1, 2 dias, entra em contato comigo. E aí eu faço um aperto, vou mais direto. Entendeu? Mas tenta tu achar alguém que te ajude. Principalmente, primeiro eu procuraria em quem está entrando na disciplina. Tá? Quem está começando agora, esses últimos dias que veio. De ontem para hoje teve 2 alunos que vieram, acho que a Luísa e Lucas, mas devem ser da manhã, porque não se pronunciaram aqui, né? Mas é isso. Tenta ver isso, ou alguém que te ajude mesmo, que queira participar de mais de um grupo, tá? Porque, na real, é assim, gente, é relativamente pouca atividade, né? Vocês vão ver, o mesmo grupo ali vai ter que apresentar 1 ou 2 vezes e produzir 1 ou 2 conteúdos, que dão um trabalho, mas não é numa quantidade enorme, né? É isso, né? 1 ou 2 vezes cada tarefa, né? Então, tá? Ô, Tarta, me diz uma coisa. Na tarefa 4, uma coisa que não ficou muito claro para mim, a produção que vai para o Facebook, assim, tu tem um modelo para a gente colocar, ou é assim, por exemplo, uma resenha da apresentação e a gente coloca lá? Tá, de manhã me perguntaram também, não é exatamente como tu perguntou, mas é bom esclarecer, tá? Essa tarefa 4, a produção do conteúdo, não é uma avaliação do trabalho dos colegas, né, que não foi o que tu perguntou, mas é bom esclarecer, não é. É um resumo do conteúdo, é uma produção de conteúdo, tá? É aquele conteúdo. Claro, se baseiem naquilo que os colegas usaram também, mas não só naquilo. Se vocês tiverem mais material, legal, tá? Então, é uma forma de resenha, sim, só que tem vários elementos. Vocês vão ver no modelo ali, eu até vou botar já para ver se está aberto o arquivo. Tem tanta janelinha em cima que eu não consigo. Não, esse aqui é a tarefa 1. E outra coisa que eu não me recordo, eu vou saber... Parágrafos dos conteúdos, Tati, já te passo a palavra. Ó. Aqui estão os itens. Ó. Então, Quevedo, ó, parágrafos de conteúdo. Então, parágrafos introduzindo o assunto, né? 2 parágrafos trazendo conceitos, concordâncias, exemplos de prática, né, do assunto, né, como é que isso pode ser observado na realidade de treino, uma conclusão, uma imagem, só que ele é trabalhoso. Ó. Vejam que tem um item de slides e vídeo da apresentação, que isso é do grupo aquele respectivo, né, que vocês têm que pegar esse vídeo e jogar ali dentro. E os slides também, o arquivo PPT, tá? Isso está bem explicado, ó, inserir o arquivo PPT. Tem os links de aprofundamento, que é como vocês fizeram no outro também, ó, para mais aprofundamento, leiam isso e tal. E tem a entrevista com o especialista, vejam que é uma publicação grande mesmo, não tem nada de resumido mesmo, vai ficar uma coisa meio grande, tá? E aqui tem as dicas de como preparar a entrevista toda e algumas observações. Tá? Aqui tem algumas observações para vocês tentarem realmente isso, dar um guia para vocês terem um chão um pouquinho mais firme do que tem que produzir ali. Tá? Mas não, lembrem que não precisa avaliar os colegas. Aí eu fecho e Tati, diga lá. Dentro da tarefa 3, mas eu acho, pelo que eu entendi ali, a única coisa que a gente precisa entregar da tarefa 3, não precisa entregar um trabalho escrito para ti ou para ninguém, é a apresentação e o PowerPoint, né? É isso, né? A apresentação e os slides, afinal, né? É isso? É isso aí, é um arquivo PPT e o vídeo, exatamente. Tá, não tem trabalho escrito para ser entregue, não é só claro que a gente vai se basear nele, mas a gente não precisa entregar nem para os outros colegas, nem para... Não, sabe uma dica boa que o Quevedo me fez, assim, que eu acho legal? É deixar o último slide como referências bibliográficas. Tá? Eu comentei para o Quevedo, que é uma coisa que eu até brinquei com ele, que eu detesto quando isso é apresentação em congresso científico. Está lá o último slide, o cara dizendo, essa aqui foram minhas referências.
mas não, ninguém lê nada, porque é um monte de linha e tal. Acho assim, ó, então aqui para nós, que é um seminário, eu acho que é legal porque fica como um guia ali de leitura de aprofundamento depois para o arquivo PPT. Não precisa nem ser apresentado, que eu falei para o Quevedo, não precisa dizer, isso aqui foram as minhas referências. Só dizer muito obrigado, encerra e deixa assim. Mas as pessoas sabem que está lá no último slide os guias de aprofundamento mesmo. E que daí o grupo que vai comentar colocará lá no Facebook esse arquivo. Isso, ele vai então, passar vai ali no estar disponível para as pessoas, se elas quiserem verificar eu acho que dá para deixar assim, a lista de referências talvez seja importante para o aluno, para os colegas saberem qual foi o artigo específico, mas normalmente, aqui eu já estou acostumado a fazer isso, né? Em cada slide eu já coloco ali uma citação bem pequenininha num cantinho de onde eu tirei aquele conteúdo, onde eu tirei aqueles... Bem lembrado. Isso é o melhor, tá? É ter a referência resumida nos slides, linkado bem como o Quevedo falou, né? Assim, bem organizadinho. Mas, realmente, a lista no final eu acho que é legal também, porque aí tem a referência mais completinha e o cara, quem estiver vendo depois o arquivo vai poder se aprofundar, né? Até o grupo que vai fazer a produção do conteúdo pode usar essa listinha de referência também como um material para se basear, né? Boa. Tranquilo, gente? Quem é que apareceu ali? É uma lhama? Bruna? Eu não vi direito, só vi um... prof. É um gato, isso aí. Eu só olhei um troço e, meu Deus, ele botou uma lhama para dentro de casa. Muito bem. Lhama, disse ele. O Henrique, tá por aí? Não, o Henrique está bem longe, está em Santarém. Opa, o quê? Henrique, tu pode fazer aquela apresentação sobre o uso das ferramentas ou tu quer que eu fale? De manhã eu já fiz, mas fica... Vamos nessa, eu falo aqui. Então tá, então deixa eu tirar meu compartilhamento. E aí fica tudo contigo, tá? Show. Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Tá liberado para compartilhar, se precisar. Sim, tudo certo. Show. Nossa. Consegue ver minha tela? Agora ficou bom. Tá aparecendo aqui, sim. Show. Então é isso, boa tarde, galera. Meu nome é Henrique, o professor já me apresentou na aula passada, né? Estou mestrando do grupo, estou realizando meu estágio docente aqui com vocês, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui. Então, conversando com o professor, na última reunião que tivemos, né? Debatemos sobre, assim, uma certa dificuldade com relação à busca de artigos científicos, evidências com um pouco mais de clareza e, do ponto de vista científico, mais robustos, né? Então, pensamos nessa aula. Então, vou falar um pouquinho sobre estratégias de busca e tentar mostrar um pouco do ambiente, assim, de forma resumida, porque é um assunto bem amplo, talvez um estágio mais elevado disso aqui seria algo voltado para as revisões temáticas, mas é bem importante conhecer a parte básica da coisa, né? E pensando para as pessoas que não têm tanta proximidade com a pesquisa, talvez isso aqui vai ajudar bastante. E quem tem proximidade com a pesquisa talvez seja básico, mas acho que é interessante para relembrar alguns conceitos ali. Se alguém tiver alguma dúvida no meio da apresentação, pode me interromper. E se a internet travar também, dê um grito aí, porque ela está um pouco ruim a mim. Então, hoje, atualmente, a gente tem um arcabouço, a gente tem uma enxurrada de informações através com esse avanço da tecnologia, redes sociais, provavelmente internet, outros aplicativos de comunicação, e vem todo tipo de informação, né? Então, a gente fica com um pouco de dificuldade de filtrar o que realmente é relevante, o que realmente tem aporte teórico, científico. Então, a gente precisa de certas estratégias para lidar com isso. Então, pensando do ponto de vista científico, a gente tem algumas estratégias, né? Que eu vou trazer para vocês aqui. Então, a gente basicamente trabalha com
esses 4 itens, assim, de forma resumida. A gente trabalha com os termos de busca, palavras-chave também conhecidas. A gente consegue utilizar operadores booleanos, alguns caracteres para realizar essa busca. A gente precisa conhecer algumas bases de dados, né? E a partir disso a gente consegue montar a estratégia e conseguir chegar onde a gente deseja em busca de um assunto específico, tá? Então, iniciamos com termos, né? O que são os termos? Termos também chamados de palavras-chave, né? Para a gente conseguir chegar nos termos, a gente precisa entender primeiro uma estrutura de organização onde a gente quer fazer essa pesquisa, né? Então, primeiramente, eu preciso saber que população que eu quero investigar, o que eu quero saber. Geralmente a conta é essa aqui, né? Eu preciso de uma população, uma intervenção e um desfecho, né? Cada aspecto desse vai ter palavras-chave importantes que eu preciso saber. Então, eu preciso de uma população, pode ser ela patológica, atletas, e etc. Eu preciso de intervenções para aplicar essa população, pode ser um treinamento ou propriamente uma exposição, alguma coisa, um desfecho experimental ali. E o resultado disso aí vai ser o desfecho, né? Vai ser o resultado. O que eu quero entender com essa aplicação dessa intervenção nessa população? É um aumento, uma redução? O que é? Então, geralmente, isso é o desfecho, né? O resultado da coisa. Um aumento, uma redução. Exemplo, hipertrofia, aumento de rendimento, redução de tempo de prova e por aí vai. Então, cada componente desse vai ter palavra-chave que eu preciso saber. Só que assim, como é que eu identifico essas palavras-chave? Palavras-chave para que eu consiga fazer esse tipo de busca, né? Acho que não tem atalhos, tem que estudar, tem que estar lendo sobre aquele assunto específico que você quer estudar. Eu quero fazer uma pesquisa sobre força, tem que ter lido alguma coisa, tem que ter lido um livro, tem que ter tido uma aula e estudá-lo de uma forma geral, né? Aí eu vou conseguir entender que palavras-chave são utilizadas, quais são os pontos principais, aí, tanto para a população, quanto para a intervenção, quanto para o desfecho que eu quero investigar. É claro, isso vai depender muito do banco de dados, do database ali que eu vou estar investigando. Algumas têm certas diferenças, mas o básico, assim, para o que eu vou trazer hoje para vocês, que vai ser Google School ali, o PubMed, vai ser basicamente a mesma coisa. Talvez o que mude é a língua, assim, mas de uma forma resumida é isso, tem que estar lendo sobre o assunto. Então, operadores booleanos, né? Então, para que a gente consiga, a partir do momento que eu tenho as palavras-chave, para que eu consiga fazer essa conexão entre as palavras-chave, eu preciso desses operadores, né? E tem a função dessa construção, onde possa me permitir um refinamento dessa busca, porque se eu colocar, por exemplo, o termo, sei lá, caminhada, ou então corrida no database, ele vai me trazer milhões de resultados, né? Então, eu preciso refinar isso. Eu não vou ter tempo, não vou ter condições de estar olhando todos os resultados que aparecer para a corrida, né? Então, vou precisar de um refinamento para isso. E os operadores booleanos servem para isso. Eles conectam as palavras-chave ali, ou os termos, ou palavras-texto também, vai depender do tipo de database que a gente está fazendo a pesquisa. Então, vamos começar com AND. Existem 3, tá? Existe o AND, o OR e o NOT. Só que eu vou trazer os dois aqui, AND e o OR, porque são os mais utilizados. Geralmente o NOT ele é utilizado em buscas muito refinadas, assim, filtros específicos, em revisões temáticas. Eu particularmente nem uso o NOT, eu uso só o AND e o OR. Operadores booleanos, não. Então o AND ele funciona como uma intersecção, né? Então ele vai unir os dois grupos ali. Se eu tenho, por exemplo, geralmente é utilizado em termos distintos. O que seria essa união? Por exemplo, se eu estou aplicando, eu quero buscar uma população específica com uma intervenção X. Então, são termos distintos, tanto a população quanto a intervenção. Então, eu vou adicionar o AND entre os dois e o resultado dessa busca vai ser estudos, pesquisas, livros, dependendo do database, que contenham essas duas informações, tanto do grupo A quanto do grupo B. No caso aqui do exemplo que eu trouxe para você, seria uma população e intervenção. Sei lá, o exemplo aqui, jogadores de futebol seria a minha população e o treinamento de HIIT seria uma intervenção. Então, eu separo com AND e o resultado dessa busca vai ser estudos que têm esses dois componentes, tá? São termos distintos. A população seria corredores e treinamento pliométrico. Eu separo com AND. São termos distintos, uma população e uma intervenção. Claro, não se restringe apenas a população e intervenção. Isso aqui é uma forma de estar explicando e ser mais didático. Um pouco.
tá? Próximo termo seria war. War ele envolve ali o conceito básico de união. Então, e geralmente é utilizado para termos semelhantes, tá? O que isso quer dizer? Geralmente, lá nas palavras-chave, a gente vai ter palavras-chave semelhantes para a população. Por exemplo, o que eu estudo Parkinson. Quando eu vou fazer minhas buscas, geralmente eu encontro Parkinson disease, ou parkinsonianos, ou doença de Parkinson. São 3 termos semelhantes que se referem... Tá errado ali, né? População. Tem um erro de português. Então, são 3 termos semelhantes que se referem à mesma população. Então, se eu utilizar apenas um, eu perco estudos que envolvem aquele outro tipo de nomenclatura. Então, nesse caso, eu separo eles por OR. Aí eu vou ter essa configuração de estratégia de busca. O mesmo funciona para intervenção, o mesmo funciona para desfecho. Tá? Um exemplo aqui para vocês é o HIT. Né? Vai ter estudos que vai estar HIT, vai ter estudos que estão treinamento intervalado, ou o próprio nome completo, treinamento intervalado de alta intensidade. Então, se eu quiser ter uma busca mais ampla, se o aporte seja maior, então eu vou separar isso por OR e vou conseguir ter, minha busca vai conseguir abarcar todos esses estudos que eu coloquei separados por OR, são termos semelhantes. Tá? O mesmo funciona para essa variável que é avaliada no grupo de pesquisa, que é a economia de caminhada, também pode ser encontrada como economia de transporte. Né? Então, eu separo ela por OR, porque são termos semelhantes, termos próximos, e eu consigo fazer esse tipo de busca. Então, a principal diferença entre o OR e o AND é que AND separa termos distintos, tá? Geralmente intervenção ou população. E o OR separa termos semelhantes, tá? Termos semelhantes que são indexados nas bases de dados com nomes diferentes. Tá? Existem alguns caracteres que também podem ser utilizados, tá? As aspas mais utilizadas ali nos Google Scholar, onde eu consigo... o que eu quero reportar quando eu coloco aspa? Eu quero o texto exato. Se eu colocar treinamento pliométrico, entre aspas, ele vai me trazer exatamente aquele termo, treinamento pliométrico. Se eu chegar a não colocar uma aspas em treinamento pliométrico, por mais que os termos estejam juntos, ele pode trazer estudos que tenham treinamento lá em cima, que pode ser um termo genérico, e pliométrico embaixo. Assim, não vai ser o mesmo termo, não vai ser o texto exato. Tá? E isso, o que isso implica? Implica em mais estudos. Isso não restringe a tua busca, então vai dar mais trabalho para encontrar um estudo. Geralmente isso é feito em termos compostos. Uma palavra específica, tipo, sei lá, velocidade, não preciso colocar aspas, não é um termo composto, não é mais de uma palavra. Então, geralmente as aspas são usadas em termos compostos. Os parênteses, geralmente, são utilizados em buscas avançadas do PubMed, tá? A gente não vai trabalhar com ele hoje, mas é importante saber, assim, uma próxima etapa, que geralmente são usados como uma forma de expressão matemática. Eu pego um termo semelhante, separado por OR, coloco entre parênteses, numa estratégia de busca, e pensando a nível matemático, ele vai resolver primeiro aquilo que está no parênteses. Então, eu vou resolver aquele problema ali, que é buscar todos os termos semelhantes dentro daquele parênteses. Então, ele vai lá e busca para mim. Essa é a função do parênteses. Hoje a gente não vai ver o parênteses, mas é importante saber que ele existe. Tá? Pensando em base de dados, tá? Eu vou trazer assim a nível de evidência. Google Scholar, que ele é assim, ele é um nível de evidência legal, ok? Ele vai ter basicamente indexado todas as revistas nacionais em português, tá? Com acesso livre. Também a gente consegue encontrar algumas páginas, a gente consegue encontrar teses, dissertações, até certas resenhas de opinião, livros em PDF, livros do Google Book também a gente consegue encontrar pelo Google Scholar. Uma ferramenta bem interessante do ponto de vista, eu vou usar o termo regional, mas não seria esse o termo, mas a nível nacional, porque a gente é em português, basicamente tudo que você vai encontrar está em português. Claro, existe opções de busca em bases que tem publicadas em inglês também, mas se for pesquisar em inglês, pesquise no PubMed, né? Que lá é tudo em inglês. Então,
a nível de língua portuguesa, a nível nacional, assim, o Google School é uma opção bem interessante, com um nível de evidência bem interessante, assim. Para fugir um pouco daquela ideia de Google tradicional, né? O Google, vou pesquisar lá, treinamento, princípio da especificidade, coloca lá, princípio, lá no Google tradicional, né? Então, já é uma estratégia científica. Vou colocar assim o Google School. Então, eu vou entrar no ambiente depois para mostrar. Como assim, o nível de evidência mais alto do ponto de vista da saúde, a gente tem o PubMed, né? O PubMed, ele, com certeza, ele tem mais de 30 milhões de referências indexadas nessa plataforma. Para as pesquisas da área da saúde, ele é vou dizer assim, é a bíblia do negócio. É a bibliografia de Alexandria, biblioteca de Alexandria, do século XXI. Tem tudo aí da área da saúde. Porém, a gente tem um ponto assim, diferente do Google Scholar, que é a língua inglesa. Precisa de um conhecimento básico de inglês para te estar operando as configurações e as buscas mesmo. Todos os termos, os termos booleanos se mantêm os mesmos. A diferença é que os termos, as palavras-chave, os termos de busca vão ter que constar em inglês, tá? E a gente consegue também, assim como o Google Scholar, fazer buscas avançadas, mas são episódios para próximos capítulos aí. Mas principalmente usados em revisões temáticas e, enfim, é uma plataforma muito legal. E assim, o PubMed ele tem um ponto negativo, que é o seguinte: o Google Scholar, geralmente, pelo menos eu não achei artigos e evidências científicas fechadas, né, de acesso restrito, eles têm que pagar, ou então solicitar para o pesquisador. O PubMed ele vai ter artigos indexados que tu não tem acesso ao artigo completo. Tu vai precisar de uma permissão para acesso. Ou tu vai ter que comprar o acesso do artigo, ou tu vai precisar solicitar o acesso ao autor, ao grupo de pesquisa. Né? Então, isso é uma dificuldade. Que o SciHub, ele é uma estratégia que vai ajudar nesse sentido. Né? Ele é uma plataforma, vou chamar ela de um super acervo bibliográfico científico, assim. Ele é o que vai ajudar nesse sentido. Né? Foi criado por uma programadora kazakh, né? E para difusão científica, ele é o que a gente utiliza. Tu consegue ter acesso com o DOI, com o título do artigo. Tá? Então, acho que de maneira geral é isso. E assim, pensando em como organizar essa estratégia. Né? Então, falei anteriormente dos 3 requisitos principais. Assim, tu precisa para organizar uma estratégia de busca, precisa de uma população, uma intervenção de desfecho. Tu geralmente vai separar eles por AND, porque são termos semelhantes, né, que tu quer reunir numa mesma estratégia, então tu separa por AND, e talvez, se existirem termos semelhantes dentro de cada item desse aqui, de população, de intervenção e desfecho, vai separar eles por OR. Tá? Então, de forma geral, é isso aqui. Claro, existem palavras que não tem mais, elas são palavras texto ali, que não tem termos mesh, que é um tópico assim do Pub ali, que tu vai usar só ele mesmo. E tudo bem, tu vai conseguir ter acesso a todos os artigos que precisa para aquela temática. Eu acho que dá para a gente praticar um pouquinho. Não sei se fica à disposição, se alguém tiver alguma dúvida do que foi falado aqui até agora. Se tiver, a gente pode conversar sobre isso agora e depois partir para a prática, não sei. Tocar a ficha. Beleza. Esse aqui é o ambiente do Pub, tá? O ambiente do Google Scholar, desculpa. Esse aqui é o ambiente do Google Scholar. Então, eu separei aqui algumas ideias para a gente estar pesquisando, dando uma brincada com a base. Assim, existem operadores booleanos, estratégias de busca, que são interessantes, precisa saber disso, mas o que vai fazer você ser um bom minerador, vou dizer assim, de artigos e encontrar o que você quer é mexer. Você vai ter que entrar, fuçar, usar o operador, procurar palavras-chave, ler, acima de tudo, estudar bastante para conseguir conseguir localizar artigos bons e por aí vai.
Então, pensando nesses três tópicos aqui de busca, vamos levar em consideração assim, vou fazer buscas genéricas, não pesquiso sobre isso atualmente, mas vamos fazer buscas genéricas aqui. Vou colocar uma população ali, que vou colocar aqui jogadores de futebol. Então, vamos lá, jogadores de futebol. Um termo genérico, jogador de futebol, é um termo, uma palavra-chave composta, a gente percebe, são duas palavras separadas por um D. Então, apareceu 64.600. Dentro de uma semana, para fazer um trabalho da disciplina, fica um pouco difícil, ler 64 mil artigos. Né? Então, o que a gente faz ali para dar uma restringida? Vamos lá, vamos usar estratégias. Primeiro, o caractere ali as aspas, né? Então, eu vou dar uma olhada aqui, vamos ver se diminui um pouco mais. Ó, que legal, deu uma diminuída aqui. 16 mil dá para vocês uma semana? Uma semana, acho que fica um pouco complexo ainda. Tá, vamos lá. Eu quero jogador de futebol, tá? Vamos ver o que está acontecendo ali, treinamento pirométrico. Vamos ver uma intervenção aqui para jogador de futebol. Pode ser o treinamento de força ali. Treinamento de força. Então, termos diferentes ali, eu vou separar por and, né? Eu consigo fazer esse tipo de estratégia, separo por and. Novamente, coloco as aspas ali para dar uma restringida na busca, pegar o termo exato. E aí eu consigo encontrar estudos que trabalham com, novamente, o resultado dessa busca vai ser estudos que tenham trabalhado treinamento de força em jogadores de futebol, tá? Então, restringiu bastante a pesquisa, em 1957. A gente consegue observar aqui, geralmente eles são colocados aqui por ordem de citação, geralmente eles são colocados, são datados pela relevância e a citação dos artigos aqui, quanto eles foram citados em trabalhos e por aí vai. Tá? Então, eu tenho... Só que a taxa é muito genérica, dá muito ampla a pesquisa. Eu ainda não sei um desfecho. Se eu tiver um desfecho, eu preciso colocar esse desfecho. Então, vamos pôr aqui. Não sei que desfecho. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com lesões aqui no desfecho genérico também. O teclado também, vamos para digitar. Tem um genérico, lesões. A gente está com 957, né? Vamos ver se diminui. Aumentou agora. Então, a gente vai ter a busca está dentro de jogadores de futebol, treinamento de força e lesões. Então, a gente está buscando algum desfecho dentro de que uma intervenção de treinamento de força pode ocorrer dentro de jogadores de futebol. Isso aqui é uma forma de estar buscando artigos científicos de uma forma bem interessante. Claro, aqui, dependendo do que... Estou fazendo uma pesquisa genérica aqui, mas tu precisa de um desfecho mais fechado, tu precisa fechar dentro de uma faixa etária, e nisso tu vai restringir a tua busca até chegar onde tu quer. Geralmente tu vai precisar ler um pouquinho aqui para identificar algo que vai ficar dentro dos teus critérios ali. Eu acho que para o Google School... Não sei se a gente tem muito tempo, professor, senão dá de fazer mais alguns exemplos aqui, colocar eles para praticar, não sei. Não, a gente tem tempo tranquilo, cara. Quando tu encerrar, tu só me avisa que aí eu entro também, eu dou uma complementada, mas fica tranquilo, a gente tem tempo. Tá. Então, de repente, se vocês conseguirem entrar no Google Scholar, vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos tentar fazer uma busca. Boa. Botar a galera para se mexer ali. Vamos lá. Vamos dar uma alongada, saltar na musculatura. Eu vi algo... Foi algo da discussão anterior, né? Da última aula até... Foi carga externa, né? De repente, eu posso... Outra maneira era de limitar aquilo era também pegar o tempo ali, né? Tu podia botar no último ano, nos últimos 4 anos. Sim. Aí ia diminuir também. Pode ser também os artigos mais recentes, conseguem limitar, como o professor falou, colocar nos últimos 5 anos. Porque aqui geralmente vai aparecer os clássicos, né? Mas consegue colocar aqui um assunto que foi falado na aula anterior, carga externa, né? Ó, apareceu 258 para jogadores de futebol, né? Então, monitoramento da carga interna, período de treinamento de jogadores de voleibol, enfim.
porque deve ter jogadores jovens de futebol. Geralmente a pesquisa da base de dados ela vai ser feita no título e no resumo, tá? No que tem acesso ao database. Então, eu acho assim, vamos tentar fazer... só que é muito, né? Não sei quantos tem aqui hoje. Dá para tentar fazer uma pesquisa dentro das possibilidades dos grupos que já foram divididos? Vocês já sabem o tema que vocês vão atuar? Ele já sabe. Vamos fazer isso, então. De repente, para agora, para tentar, por conta de tempo e tal, vocês podem usar uma população genérica, ou se já tiver a ideia, enfim. E dá para fazer essa pesquisa. Usa uma população genérica, usa a temática ali, no caso de vocês, se for um princípio de treinamento, coloca um princípio, pode ser aqui, pode usar ele como intervenção, e usa um desfecho. O desfecho pode ser genérico também, do que vocês têm ideia de pesquisar, ou têm vontade, enfim. E vamos ver o que aparece. Vou buscar sobre o training. Boa. Façam isso, gente. Abram lá a janela, só que eu só sugiro que vocês façam também para o PubMed, até para comparar o nível de resultados que acharam. Só que, claro, se botarem termos em português, aí tem que traduzir para o inglês, não tem jeito. No PubMed é só em inglês. Mas quem quiser também já busca só no inglês, tá? Porque eu sei que tem vários que já conseguem, tranquilo também. Então, também busquem no inglês. Tá? Lembrando que o Scholar Google, ele tem qualquer idioma, né? Tem de tudo, assim, né? Então, claro, tem muita coisa em português, porque o filtro ali ele é menor, ele entra... E o que eu queria adicionar, assim, sobre o que o Henrique falou, é que nesse exercício, vejam, tem o PubMed, tem o Scholar Google e depois tem o Google ainda. Qualquer um deles vocês podem achar, só que tem que lembrar que quando vocês usam um nível mais superior, vocês têm mais segurança de achar coisas que são cientificamente válidas. Conforme vai baixando o nível, vocês têm que aumentar a atenção. Não quer dizer que não exista porcaria também no PubMed. Até no PubMed tem. Também surge coisas que estão indexadas que também não tem sentido. Mas o risco é muito menor. Então, essa é a dica, né? Se abrirem no Scholar Google para achar coisas, vocês vão ver que tem muito mais coisa, mas ao mesmo tempo tem que redobrar a atenção, porque pode ter coisas de origem bem duvidosa e até material ruim mesmo, né? O risco é bem maior. E no Google aberto, muito mais ainda. Não quer dizer que não precise usar. Tá? É isso que eu ia dizer depois, que para complementar, dá para buscar coisas em blogs que têm relação com a academia, com cientistas e tal, que é legal também, mas tem que redobrar atenção, né? Porque tem muita porcaria também, né? Sim. Eu pensei em fazer uma prática aqui no Pub também, de repente eu faço o que vocês fazem. Sabe, vai coordenando aí. E pode comparar, como o professor falou, fazer. O que geralmente é um problema quando tu vai pesquisar no Pub, é que geralmente os termos são um pouco mais... São em inglês e geralmente não são como a gente pensa, né? É a mesma coisa, bota lá no translator e bota e traduz e vai ser assim, não vai. Geralmente ele é um pouco mais... Assim, dá para mostrar aqui rapidinho. Ó, a gente tem o Mesh Term, você consegue observar aqui, Mesh Database. Todo mundo tá vendo aqui? Mesh Database, né? Então, para que serve isso aqui? Isso aqui é uma forma de encontrar todos os termos que são indexados no PubMed, de termos genéricos. Então, eu consigo... Vamos pegar um termo genérico aqui. Não sei, vou pegar um termo genérico aqui em inglês. Performance. Pega um termo genérico, coloca aqui. E vamos ver se ele é um mesh term. Então, tu vai ter vários mesh terms aqui de performance. Então, tu vai ter que dar uma lida e dar uma procurada do que se encaixa dentro do que tu está classificando como performance, né? Então, se tu está trabalhando com atleta, provavelmente deve ser atleta performance, né? Tem physical functional performance também. Vamos olhar aqui esse aqui. Quando eu pesquiso da minha população aqui, Parkinson Disease, aparece 1000 interterms. São esses termos aqui, ó. Esses termos aqui se referem ao termo mesh que tu colocou lá em cima. Se é atleta, se é esse termo aqui, tu vai chegar a esses termos para ti aqui.
tá? Se ainda tiver muito genérico aqui, tu vai ter que buscar algo mais dentro, assim, sabe? Para poder construir a tua pesquisa. Se você encontrar esses termos aqui, o que acontece? Por exemplo, esse aqui, já está aqui. Tu pega aqui, tu vai ter que usar o OR para separar eles, porque eles são mais termos, né? E para te colocar dentro da tua busca. Então, tu vem no Word da vida e vai ter que separar ele por OR. Né? E por aí vai. Separa todos, e se for um teu desfecho, tu vai adicionar isso na tua estratégia, junto com a intervenção e a população. Eu estava fazendo um teste, eu encontrei um bem legal sobre carga. Sobre carga. O termo que eu achei para carga foi esse aqui. Training Lounge. E aí... Eu já tenho aqui, ó, Training Loud Soccer. Então, tu já tem aqui, sei lá, pode ser teu desfecho. Então, se tu quiser achar com, sei lá, jogadores de futebol, tu já tem aqui o teu da população. Tu consegue achar aqui carga de treino para jogadores de futebol. Ou marcadores fisiológicos aqui, por exemplo. Isso aqui é um bom exemplo de como fazer, por exemplo, a relação com a prática esportiva quando vocês forem realizar a postagem de vocês. Vai ter um nível de evidência bem alto aqui, claro, vai ter indexado na revista, que vê Physiological Behavior, Sports Medicine. Henrique, deixa eu fazer uma entrada aqui. Aí, pessoal, olha só, nesse exemplo, né, carga de treinamento e futebol, né, aí existe também, agora a gente está falando do nível mais alto, quando a gente está falando de produção científica, existe também o nível de evidência científico, que vocês podem usar assim quando ficarem em dúvida. Por exemplo, eu tenho o artigo original que analisou o assunto ali, que é carga de treinamento em jogadores, mas eu tenho também uma outra revisão sistemática que analisou a carga de treinamento em futebol. Qual que eu uso? Assim, os dois são importantes? Bom, são importantes, são, mas se eu quiser hierarquizar, tem uma ordem básica, tá? Eu vou mostrar aqui um jeito mais simples, que já vai ser útil para vocês organizarem essas coisas. E vejam que vocês podem fazer até essas escolhas ali do lado. Henrique, bota um pouquinho para baixo a tela, ali nos itens laterais, ali, mais para baixo. Aí. Vejam que ali tem meta-análise, ensaios clínicos. Então, por exemplo, vamos botar eu quero ver só revisões sistemáticas. Clica ali. Aí ele vai agora fazer uma busca ele vai simplificar a busca, 16 resultados com revisão sistemática. Esse nível é superior. Já deixamos de lado outras coisas, mas a gente sabe que tem um nível... O que acontece? A revisão sistemática ela é superior ao artigo original. Tá? Vamos lembrar disso. Eu dei o exemplo anterior e não respondi. A questão é que a revisão sistemática é melhor. Então, ou seja, o que está aqui a gente já sabe que é melhor, é num nível maior de evidência do que artigo original. Mas eu quero ir mais alto ainda. Eu quero ver o seguinte, eu vi que tem muito resultado e eu quero ver o que tem mais acima disso. A gente sabe que é meta-análise. A meta-análise está acima da revisão sistemática. A meta-análise é geralmente uma revisão sistemática com meta-análise, que indica que tem uma estatística sobre vários estudos originais. Então, aí tira da revisão sistemática e bota a meta-análise. E aí provavelmente vai ter menos, né? Mas não sei, às vezes não é assim, porque, sei lá, tem mais coisa. Nesse caso, foi só 3. Então, apareceram 3 meta-análises. O que acontece? São estudos que eles agrupam estudos originais, sistematizam essa revisão, uma revisão, e, além disso, eles usam uma estatística, fazem uma nova estatística. Meta significa além de, né? Então, fazem uma nova estatística agrupando, ou seja, esses 3 aqui são mais importantes do que os artigos originais. Então, se a gente quer simplificar a coisa, eu quero ver esse assunto para dar uma aula, vamos pelo nível superior, o que tem. Às vezes não tem isso, aí eu tenho que ir no nível abaixo. Eu não tenho... Tá? Então, a ordem é essa, tá?
Tem coisas acima disso, tem, por exemplo, revisão guarda-chuva, umbrella review, mas isso é mais, não é todo mundo que usa e tal. As mais básicas são essas, né? A meta-análise, a revisão sistemática. Embaixo da revisão sistemática teria a revisão narrativa, embaixo dela o artigo original. E ali tem uma discussão do que é melhor ou pior para treinamento. Tá? A única coisa que eu vou dizer, assim, para artigo original, eu estou analisando o artigo original, é o seguinte: se eu tiver um artigo original de treinamento que se enquadre como um ensaio clínico randomizado, o termo em inglês ali, baixa ali, Henrique. Mais para baixo, mais, aí. Ó, o ensaio clínico randomizado. Vejam que tu pode ter um ensaio clínico e tu pode ter um ensaio clínico randomizado, randomizado e controlado, além disso. Tá? Sempre quando é trial, né, ensaio, ele significa que tem algumas regras de estruturação desse estudo que definem ele como ensaio, né? Que ele é controlado, por exemplo, é porque tem uma adição de um grupo controle. Ele tem uma forma de controle que quase sempre é esse jeito, é ter um grupo controle ali, ou fazendo um estudo que seja de base, ou um grupo controle mesmo que não faça nada. Em treinamento é muito comum isso. E o randomizado é que as pessoas que entram no ensaio, elas têm as mesmas chances de entrar num grupo experimental ou controle. Por isso que se chama randomizado. E o certo seria randomizado uma população. E nós, aqui na área de treinamento, fazemos um mequetrefe e randomizamos no grupo que a gente já tem por ali e vamos dividindo aleatoriamente nisso. Randomizamos a entrada. Tá? Não é o randômico mais raiz, mas muita gente aceita, a gente usa. Tá? Inclusive, eu uso esse recurso. Então, e além disso, tem outras regras, tem várias coisas, né? A randomização, o cegamento dos processos de avaliação, tem várias coisinhas que vão definir esse ensaio. Tá? Isso é um estudo original um pouco melhor do que o estudo original que não é ensaio clínico. E isso na nossa área está cheio, né? Está cheio de treinamento, estudos de treinamento com baixo controle do experimento, que não dá para chamar de ensaio clínico. Eles têm um nível abaixo. Se a gente tem um ensaio clínico, puxa, isso para artigo original já é melhor, tá? E aí depois tem os níveis superiores que eu falei para vocês, revisão narrativa, a sistemática e a meta-análise, tá? Essa ordem já ajuda também nas escolhas dos temas quando é nessa parte bem científica, tá? Era isso, fecha o parênteses, Henrique, não sei se tu quer... Não, boa, é isso mesmo, esse nível de evidência. E tem os recursos dos anos também. Eu quero ver Inclusive, coisa mais atual. Para nós, assim, por exemplo, quem está na pesquisa, eu sempre digo que é bom saber toda a história, ver coisas desde os anos 60. Né? Eu acho que o cara que vai se aprofundar, vai fazer uma pesquisa, tem que fazer a coisa séria, tem que ler o máximo possível sobre o tema. Mas quem está fazendo uma revisão, eu estou querendo saber sobre um tema para uma aula, para coisa, eu posso buscar coisas mais atuais, né? Eu posso ver pela ordem temporal da coisa. Aí eu limito ali nos anos, né? Eu faço a escolha ali que tu pode fazer até isso. Aí pode fazer desse jeito, manual, ou escolher lá embaixo, lá os itens de 1 ano, 5 anos, 10 anos. Né? É outro recurso que já simplifica a coisa muitas vezes para vocês, né? Agora, ô Henrique, a gente está fazendo, eu estou me metendo, mas vamos botar assim, ó, bota lá no Google, no Scholar Google, aquele tema, não sei se a janela está aberta ainda, tá, né? Tá ali, corredores e tal. Tá. Vocês viram que ó, apareceu coisas em espanhol ali, porque tem um termo básico de inglês que se usa em um monte de idioma, overtraining. Tem muita coisa que às vezes não é num nível acadêmico tão bom. Tá? Tem coisas, aparece tese, dissertações, TCCs, o Lume da URGS está dentro do Scholar, né? E a gente sabe que às vezes tem produções que não são boas mesmo, tá? Sem querer ser maldoso nem nada, mas são coisas. Então a gente tem que redobrar a atenção. Mas eu quero ir para um nível inferior, eu quero ir mais chinelo ainda. Me dá um Ctrl+N aí e abre uma janela do Google aberto. Google normal. Não. Aí. E aí bota ali, bota training. Tá aberto ali, search Google só. Training, tá.
training, bota interval. Inter é sempre bom, né? Se o treinamento intervalado fosse ruim, seria Grêmio valado, né? Vocês sabem, né? Caiu, voltei. É que nem a internacionalização da ciência. O presidente do CNPq era gaúcho e dizia sempre isso. Se a internacionalização fosse algo ruim, seria chamado gremionalização, né? Não sou eu que digo isso, eu só repito o que o presidente do CNPq dizia. O meu afilhado diz assim... Ah, segue saiu, cara. O que dizia? Não ouvia? Cortou? O meu afilhado diz assim, segue o líder, tio. Tá ruim. Eu já morri na praia várias vezes. Eu tô meio quieto, né, cara? Olha só, gente. Então, vamos lá. Aberto, né? Interval training. Aí eu vou botar o que já botei de manhã ali, que já tá. O sprint, que são os CITs, né? Que a gente é um tipo de treino intervalado de alta intensidade. Então, eu boto lá no Google aberto. O que acontece? Quando eu uso termos acadêmicos, tá? No Google aberto mesmo, me aparece uma mini busca do Scholar Google. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir o Scholar Google, tá? Porque eu usei termos acadêmicos. Agora, se tu botar lá o último sucesso do forró de Cariacica, aí não vai aparecer, tá? Não vai aparecer só o Google normal. Mas mesmo assim, indo para baixo, gente, vejam que aparece um monte de termos, tá? É um perigo, assim. Tem vídeos de tudo que é coisa. Aparece artigos, às vezes, da Frontiers, porque eles estão muito fortes no Google, né? E tem muito blog, tá? Então, eu vou pegar um aqui que uma vez me convidaram e era depois de um artigo que a gente tinha publicado de Pilates, e eu achei que era a revista de baixaria. Eu olhei pelo nome Men's Health. Meu Deus, o que é isso, né? E eu não respondi. Aí um colega me disse, não é, cara. Eu fui ver a revista de aumente os gomos da pança. Era umas frescura bárbara, mas não era nada, não era nada demais. Assim. Mas aí tá. O que acontece, gente? Aqui tem o assunto, né? 8 workouts, né, para usar nos intervalos de velocidade para deixar você mais rápido. Tá. Legal. Se tu for ver, é um material que é decente, tá? Ele fala até em capacidade aeróbica, anaeróbica, tá? O que ele tem de fraco aqui na análise que eu quero que vocês façam sempre? Vejam que, se tu olhar até lá embaixo, aparece um monte de propaganda, exemplos legais, muito legais, tá? Que é importante quem está treinando, está vendo também o que o mundo está fazendo, mas tem uma coisa que é ruim, ele não cita artigo científico. Tá? Isso eu vi de manhã, e aí já fica meio ruim. Assim. Eu não tenho ele tão ruim, porque uma vez eles me convidaram para dar uma entrevista em cima de um artigo, então não devia ser tão ruim. Mas não é sempre. Aqui, agora, tem ferramentas que são legais. Assim, por exemplo, olha, eu estou lendo o assunto e eu vi que tem o nome de um pesquisador. Não é exatamente um pesquisador, mas digamos que nesse caso fosse o Stephen Finlay ali. Ele é da Nike Mais Run. É uma baita equipe de corrida. Vou lá olhar a vida dele. Se eu sou treinador de corrida, é bom ver caras que têm um currículo. Digamos que esse cara fosse vitorioso, fosse um Jack Daniels, até para ser o máximo do máximo. Certamente eu ia clicar para ver o que ele ia me aparecer aqui, ia aparecer no Instagram com toda a frescurada dele, ou talvez um blog com alguma coisa decente. Eu poderia até ter chance, não sei se aqui mas posso ter alguma chance. É aí que diz o Henrique, né? De fazer a busca e vendo o que tem de material bom ou não, usando algumas regras, mas não desconsiderem. E, com o tempo, vocês vão encontrando os caras que são mais decentes. Tem o Hutchinson, por exemplo, né, sobre treinamento intervalado, ele fala alguma coisa, eu vou chutar aqui, vamos ver, geralmente ao vivo não aparece, mas vamos ver. É o cara dos mais famosos, ele publicou um livro que quem é do treinamento, Quevedo, se tu não leu, tu deveria ler e tu vai me agradecer por muitos anos. É um livro bem atual, Endure, né? Onde ele fala dos limites elásticos do desempenho. Então, ele traz a história em detalhes, assim, desde o Rio até os caras atuais, assim, com as últimas teorias, assim, com entrevistas. Assim, é um livro, assim, gente, de um nível científico muito bom, por um blogueiro que foi cientista. Hoje ele é um jornalista científico, né? E está trabalhando com a Nike 2 horas. Eu sei por aí, por causa do projeto com o Edson.
mas vão atrás desse daqui, por exemplo. Aí eu vou ir no blog dele, tá? Eu vou botar a mesma coisa aqui, vou botar o sobrenome dele. Tomara que eu não erre aqui. Hutchinson, vamos ver. Eu não sei se é esse aqui. Vou chutar o primeiro. É Alex Hutchinson, tá? Esse é o... esse aqui, Outside. Esse negócio é dele. Então, aqui ele vai falar... Ó, vejam só, um novo estudo na Journal of Strength and Conditioning. Nos lembra... Vejam que já tem uma referência científica, né? Se vocês quiserem, geralmente tem um link para o artigo. Não sei se é, mas ou para referência, ele já te manda para o artigo. Aí tu vê que é um blog decente. Já é um sinal de que é coisa séria. Não é total, porque tem que ler, tem que ver também o que está escrito, mas já ajuda. E se é do Hutchinson, já é uma garantia. O cara tem um selo de qualidade muito bom, né? Embora eu tenha detonado ele lá numa revisão que ele fez sobre caminhada nórdica, porque não nos citou. Aí depois ele veio pedir desculpa, e eu pedi desculpa também, né? Mas tá. Mas olha aqui ele fala do livro até, ele vende o livro, tá? Mind, Body and Curiously Elastic Limits of Human Performance, né? Os limites elásticos do desempenho, que tem a ver com essas teorias novas, assim, e quem gosta do assunto vai adorar. Então, assim, os blogs são muito legais também, mas vocês têm que redobrar a criticidade, é como o Henrique falou. Tá? Com o PubMed, vocês têm que ter a técnica, tem que saber usar as ferramentas ali e o que vier no nível de hierarquia, vocês têm segurança. Agora, no nível mais baixo, tem coisas muito pedagógicas, só que, por outro lado, muito mais perigosas. Tá? Mas não quer dizer que não dê para usar ideias de gráfico, raciocínios. Assim, os jornalistas científicos têm isso também, né? Fazem uma tradução das coisas práticas. Então, também dá para usar, mas com todo esse cuidado, nessa ordem que o Henrique falou, né? Em língua portuguesa tem muito mais coisa, mas é mais perigoso, é o mesmo raciocínio, né? Conforme vai subindo o nível da coisa, vocês podem ter mais segurança, né? E só que, claro, com menos resultados, o filtro é maior, né? Essa aqui é a lógica, né, Henrique? Eu queria fazer só esse parênteses, Henrique, e aí, assim, uma das últimas coisas, eu vou voltar lá ao assunto, achei meus videozinhos. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho lindo isso aqui, gente. Olha isso aqui. A natureza. Isso aqui, o Sr. André Cavagna é esse pesquisador, um físico, que analisou a matemática desses bichos. Ele botou mais de 40 câmeras em cima de Roma, nos prédios lá de Roma, e analisou esse flock of birds e a matemática de mais de uma centena de pássaros em movimento ao mesmo tempo, e analisou esse tipo de coisa, assim, né, que a gente já viu e tal. É lindo, né? E mostram as forças que agem sobre isso, como uma parte afeta o todo, né? Tem partes que... E quando se separa, né? Quando quebra a coesão disso, o que significa isso? Em termos matemáticos, né? E é o que a gente quer tentar fazer no modelo mais simples do mundo nosso aqui, bidimensional quase, digamos, que seria das corridas terrestres, né? Mas vejam que beleza isso aqui. E a outra que eu achei era o videozinho do Cardume, que também aqui explica um pouquinho o heterogêneo aqui no meio, sempre tem o cara do passo errado, sabe? É a mãe do filho que está marchando e só ele de passo trocado, e a mãe diz que só ele está certo, o resto está todo errado. Tem sempre esse, né? Tem o que vai mais lateral, que sofre risco de ser atacado, né? Nos bandos, né? A gente sabe do ponto de vista da ecologia, que tem um professor de biologia que confirmaria essas coisas. Alta coordenação, né? Coesão do grupo, desses cardumes. Então, tem vários fatores que a gente sabe que tem também nas corridas de distância, seja em situações de competição ou de treino. E o que a gente acha que tem sido... Agora tem aumentado o interesse disso por causa dessas teorias psicofísicas, porque quem corre sabe. Eu que corri no quartel durante muito tempo, eu sei o que é correr no meio do batalhão, cantando a música junto ainda, com estímulo auditivo e não sei o quê, e o que é correr sozinho, né? Como é a carga mental de corredores de aventura versus correr na pista. Tudo isso tem uma relação com algo mental que a gente não sabe ainda direito, mas que o pessoal da prática até sabe em algum grau, né, da prática, e a gente precisa traduzir isso também. A ciência precisa correr atrás disso para entender melhor. A gente quer tentar atacar em alguns anos essas questões no grupo. Tá? Para quem tem interesse sobre os pássaros, Andrea Cavagna, ele publicou na Proceedings of National, a americana, né?
os anais americanos de ciência, um artigo sobre essa coisa aí dos pássaros, e ele fez um TED, tem vários materiais legais na internet para quem gosta desse assunto. Deixa eu voltar para o assunto aqui, eu cortei o Henrique e puxei para o lado que eu gosto, né? Mas tudo bem, vamos acabar falando de treinamento, né, também. Mas eu acho que isso tudo tem a ver, tá, gente? Tem a ver com coisas bem atuais, até modernas. Dúvidas, gente, sobre essa parte que o Henrique falou, das ferramentas ali? Tem muito mais, né? O Quevedo, que está aí, que já tem estrada, sabe que essa aqui foi uma coisa de outras 4, 5, teria muito mais coisas em detalhes. Mas, claro, é legal também ter as ferramentas. Quer ver uma, por exemplo? O Henrique falou, mas às vezes a gente até não se dá conta que é mais simples. Por exemplo, se tu abre lá o PubMed, é a última coisa, gente, prometo. PubMed, né? E os termos meshes, eles aparecem, inclusive, enquanto vocês vão digitando. Ele foi mostrando. Então, vocês podem usar isso também. Vão buscando os termos meshes que o sistema vai dando. Então, eu quero ver treinamento de força. Mas aparece resistance training. A gente já viu que resistance é resistido, então está dentro. Então, eu vou ver isso. Ou não, vamos lá para o intervalado que eu estava. Se eu der um espaço, me abre novos meshes. É como se fosse sobrenomes, né? Detalhes daquilo que eu estou buscando. Eu quero ver o HIIT. Legal. Depois do HIIT, dá para ver em cardíacos. Legal. Dou um espaço. Eu quero ver na reabilitação. Aí eu já nem estou mais falando do assunto, mas tudo bem. Mas eu posso ir buscando as coisas usando os termos mesh, fazendo esse jogo que o Henrique falou. Só dando espaço também, com palavras-chave. Mas claro que conforme vocês vão se aprendendo disso, vai ficando mais fácil. Mas tem que fazer. O que a gente dá a dica é que faça, porque assim, tudo que vocês encontrar na língua portuguesa, certamente tem 10 vezes mais na língua inglesa. Tá? Então, eu sugiro que vocês busquem. Hoje tem muita ferramenta de tradução e depois da primeira leitura, aquela história que eu acho que vocês vão cansar de ouvir, mas tem que falar. Depois da primeira vez é bem mais fácil, o sofrimento é bem menor, então tem que investir nisso, tá, gente? Fala aqui. Não, o que acontece? Quando o Henrique estava falando ali, eu estava lembrando também dos colegas de pós-graduação, porque eu também sou do pós, né? E que as revisões sistemáticas, assim, aí com ou sem meta-análise, narrativa, descritiva, enfim, dependendo da linha de pesquisa que cada pesquisador tem dentro, cada grupo tem dentro da URGS, isso aí, em função da pandemia, por causa da comitê de Covid, que a URGS tem, o Tarta está bem por dentro disso, acho que até melhor que eu, possivelmente trabalhos que envolvam público externo dentro do LAPEX ou dentro da URGS, de modo geral, talvez não sejam permitidos. Então, por exemplo, o meu projeto de doutorado foi aprovado pelo CEP, mas não foi aprovado pelo comitê de Covid por causa do público. Então, possivelmente eu não vá conseguir, né, pelo menos até junho, eu não vou poder coletar sangue, não vou poder levar o pessoal para a pista, fazer espirometria, fazer antropometria, DEX, o que tiver que fazer, justamente porque não será permitido em função da pandemia. Então, acaba se tornando essa metodologia que o Henrique colocou, e colocou super bem, assim, não tem nada de básico, viu, Henrique? Acho que até algumas dúvidas que eu tinha, assim, porque eu estou fazendo 2 revisões, para falar a verdade, tu me ajudou muito na tua explanação, e claro que o Tarta ali também. Então é bom ficar ligado. E a outra dica que eu dou, quando vocês vão ler um artigo, né, claro, às vezes o cara quer ler o artigo na íntegra, inteiro, tu tem que saber o que tu está procurando no artigo. E também saber se o grupo de pesquisa é bom, né? Então é bom saber quem é que coordena o grupo, porque às vezes tu consegue direcionar melhor para depois ir para outras opiniões diferentes daquela ali. Senão tu pega a opinião de um, pega a opinião do outro, um trabalha sobre uma coisa, quando tem essa quantidade de divergência, a gente acaba entrando num mundo de discussão e às vezes não leva a lugar nenhum, e a gente tem que saber para onde a gente quer ir. Não sei se o Tarta é da mesma linha, mas a gente até já falou uma vez sobre isso. Lembra, Tarta? Uma vez na tua sala, né, que era difícil assim, a gente conseguir discutir com os colegas de áreas diferentes sobre um assunto em comum, né, em função do nível de opiniões que cada um tem, mesmo sendo muito científico. É verdade, é isso aí.
Legal, cara, bem lembrado, assim, de fazer essa coisa também, além de todas as ferramentas, saber bem o que quer procurar, né? Isso realmente, isso é fundamental, porque aí vocês vão melhorando, enquanto vão buscando ali, o Henrique deu umas dicas, vocês vão, vão aprendendo sobre aquilo, como vocês viram lá nas primeiras aulas, tinha o Resistance Training, onde vocês fez aquela tradução errada de resistência, né? É normal isso, a gente vai aprendendo. Aí hoje a gente já sabe, resistance é resistido. Isso tem tudo a ver com treino de força, né? É um tipo lá, uma variante tal de treino de força. Então, aí já aprendeu. Aí quando apareceu ali resistance training, opa, é melhor. Vamos ver se a gente acha por aqui. Às vezes não é por strength, né? Que é força mais literal. Então pode ser por resistance. E assim a gente vai melhorando, mas tem que saber o que quer. Porque não adianta, eu olhei resistance, então eu vou, apareceu primeiro aqui, vou, mas espera aí, se eu quiser endurance, é outra coisa, é outro mundo. Eu tenho que definir bem aquilo que eu quero, né? Então, definir essas coisas que o Henrique falou, de desfecho, população, intervenção, isso tudo é bem importante, tá? Bem legal, bem lembrado, tá, gente? Pessoal, estourou o tempo aqui, eu vou parar a gravação, porque o vídeo vai ficar bem pesado.